Alô, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Wellington Barci, professor de Novo Testamento para o IBCamp. Eu quero cumprimentar todos os nossos alunos. Esta é a nossa segunda aula e eu espero que vocês tenham compreendido a nossa primeira sobre o Evangelho de Mateus, que nós fizemos em 2 vídeos aulas. Desta forma, vamos fazer também 2 vídeos aulas, em média 20 minutos cada. Nossa segunda aula é a respeito do Evangelho de Marcos, né? E eu espero que vocês estejam entendendo a minha didática, a minha forma de dar aula, e eu estou aberto a críticas construtivas para que eu possa melhorar. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo. Então vamos à nossa segunda aula, né, sobre o Evangelho de Marcos. Muito bem, nós temos aqui alguns slides que eu vou estar dando a aula para vocês. Nesse primeiro slide, espero que vocês estejam visualizando bem, nós temos aqui 4 evangelhos, 3 estágios e 2 ângulos. Esse slide em particular, ele apareceu lá na aula do Evangelho de Mateus. E eu trouxe aqui novamente porque fica mais vívido, né? Fica mais claro quando a gente volta ao tema, porque isto esclarece, né? Às vezes a palavra de ontem, ela tem o seu lugar no nosso coração e na nossa mente hoje. Então vamos lá. Talvez você tenha se perguntado o porquê de 4 evangelhos, não é? Alguns relatos bíblicos são tão importantes que Deus quis que eles se repetissem. Por exemplo, o relato da criação, lá em Gênesis 1, e depois nós temos capítulo 2 também. A história de Israel, ela é descrita no livro dos Reis, mas ela é repetida sobre um outro foco, né, nos livros de Crônicas. A história de Jesus, ela é tão importante que Deus quis nos dar uma visão completa, né, da pessoa e da obra de Jesus. Então, quando às vezes as pessoas querem que um rosto ele seja conhecido em todas suas dimensões, antigamente se tirava uma foto, né, de uma pessoa criminosa, que ela carregava ali um número, tirava a foto assim, nessa dimensão, e depois a pessoa colocava o rosto assim, para que ela ficasse numa segunda dimensão. Nós podemos dizer que são 4 dimensões o quadro que nós temos da pessoa e obra de Cristo. Cada um deles focou numa dimensão, ok? Pois bem, então 3 estágios, quando se propõe escrever sobre a vida de uma pessoa, esses 3 estágios aqui, eles têm que ser cumpridos. Quais são eles? O que a pessoa fez, o que a pessoa disse e quem era esta pessoa. Então, quando nós estudamos o Evangelho de Marcos, ele se ateve àquilo que Jesus fez. O Evangelho possui, por exemplo, registrou 18 milagres, mais do que os outros evangelhos, né? Tem poucos sermões, poucas parábolas, mas Mateus e Lucas já se focaram naquilo que Jesus disse. Mateus, como nós já estudamos, ele organizou os ensinos, as pregações de Jesus em 5 blocos, não é? Já Lucas, ele contém mais parábolas, mais o ensinamento do Senhor Jesus. E João, ele nos fala da essência, da natureza
de Jesus, quem ele era, ok? E aí nós temos um quadro completo. Bom, 2 ângulos. Aqui é importante você ter isso aqui em mente, né? Você estudar a partir da visão do autor, do escritor sagrado. Quem escreveu o livro? Qual era a sua intenção em escrever este livro? Quais eram os problemas que ele queria resolver com a escrita do livro, não é? Isso é fundamental não só nos evangelhos, mas em cada livro da Bíblia. Por isso é que o nosso estudo aqui, ele não é assim capítulo por capítulo, em função também do tempo. Mas nós estamos dando aqui uma visão panorâmica do livro e também falando sobre o autor e os leitores, porque os leitores é o segundo ângulo a que nós devemos ter no estudo, tá? Precisamos saber quem eles eram, precisamos saber quais eram as suas dúvidas, quais eram os seus problemas, né? E aí sim, nós entendendo quem foi o autor, qual o seu propósito, quais eram os leitores, quais as suas dificuldades, aí nós já temos um meio caminho andado na compreensão de cada livro das Escrituras, não é? Bom, vale ressaltar que você não vai encontrar em nenhum dos 4 evangelhos que o autor colocou lá o seu nome, né? Que fique claro disso. Deu pistas? Deu, mas o objetivo dos evangelistas, e eles nos ensinam como obreiros e obreiras do Mestre, que nós também devemos ter o intuito de não pregar a nós mesmos, mas ter como objetivo maior no nosso ministério, em nossas pregações e ensinos, levar os nossos ouvintes a conhecer a Jesus, né? Que Jesus seja o tema do começo ao fim dos nossos sermões e dos nossos ensinamentos, né? Que o nosso ministério venha refletir a glória do Senhor. Bom, mas, como eu disse, eles deixaram ali algumas pistas, não é? Antigamente, quando as pessoas tiravam foto, as câmeras, elas não tinham a selfie. Hoje, nós tiramos foto em celulares. Quase ninguém hoje compra uma câmera, a não ser aqueles profissionais e compram câmeras especiais e tal. Mas as câmeras, raramente você fazia selfie. O que acontecia é que quem tirava a câmera, ele não quem tirava a foto, ele não saía nela, né? Ele ficava ali atrás da câmera. Então, mas nós vemos o estilo do autor e assim por diante, não é? Eu queria até aqui lançar uma pergunta inicialmente, dizendo o seguinte: eu creio que dos 4 evangelhos, 2 deles foram escritos para evangelizar, para pessoas que ainda não eram crentes em Jesus. E 2 dos evangelhos foram escritos para discipular, né? Mas a pergunta é: qual dos evangelhos são mais evangelísticos e qual dos evangelhos são mais para crente, para discipular os cristãos, né? Eu queria que você me desse um retorno nesta pergunta, ok? Muito bem. Bom, hoje a nossa aula é sobre o segundo evangelho que está lá na nossa Bíblia, porém Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, ok? Bom, então, esse evangelho de Marcos, inclusive, ele foi até uma fonte para Mateus e Lucas. Eu vou mostrar daqui a pouco e explicar um pouco mais sobre isso. Mas Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Quem foi Marcos, né? Esse personagem aí que não exerceu um papel de liderança, mas ele foi um grande assistente
de pelo menos 3 grandes líderes, ok? Ele deu assistência para Barnabé, o Barnabé era até o seu primo, não é? Ele deu assistência depois para o apóstolo Paulo, não é? E ele, no final, deu assistência para o apóstolo Pedro. Então, nós vemos que ele não exerceu um papel de liderança, mas no reino de Deus, o número 2, ele é uma necessidade. Aquela pessoa que assiste, que dá todo o suporte para que o líder possa fazer melhor o seu trabalho. Então, quem era Marcos, né? Bom, nós conhecemos 2 nomes dele. Um nome judeu, João, tá? O seu nome da língua latina é Marcos, e aí, por que ele tem então um nome judeu, um nome latino? Bom, isso mostra para nós que de alguma forma a sua família tinha uma conexão com o governo romano, tá? Então, João Marcos, nós encontramos os seus 2 nomes lá no livro de Atos dos Apóstolos, ok? E ele tinha até um terceiro nome, um nome grego, né? Difícil até de falar. Ele era chamado de João Marcos Kolobodaktolos, né? Que quer dizer dedo grosso. Então, não sei se era uma má formação, mas de qualquer forma, Deus usa pessoas como Marcos, ok? Bom, provavelmente o pai de João Marcos era aquele homem que, quando Jesus mandou os discípulos fazerem uma tarefa dentro da cidade de Jerusalém, e disse assim: vocês vão encontrar um homem levando um cântaro d'água, segui-o e ali fazei os preparativos. Ou seja, naquela casa, eles iam então, é uma casa grande, que recebeu Jesus e os 12 discípulos para que eles comessem a Páscoa e celebrassem ali pela primeira vez a ceia do Senhor, que era exatamente a casa de João Marcos. Então, muito provavelmente, aquele homem que levou o cântaro era o pai de João Marcos, ok? E nós sabemos que essa casa também, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, foi o cenáculo onde os discípulos se reuniram e ali aconteceu aquela manifestação histórica do Pentecostes, ok? Muito bem. Então, eu gostaria de dizer mais um pouquinho sobre Marcos, e eu quero fazer referência nesse primeiro momento aqui. Nós temos 2 fotos, mas eu queria fazer referência a essa aqui do Getsemane, tá? Ali o Getsemane, o Monte das Oliveiras. Lá no topo dele, no cume dele, tem um jardim, né? Tem lá plantações de oliveiras, e nesse jardim chamado Getsemane, ele tem lá uma prensa de azeite. É uma prensa milenar, que, segundo, eu ainda não fui a Israel, mas dizem que lá está até os dias de hoje. E aqui nós temos esse jardim, tá? Muito provavelmente, Marcos, na noite lá do Getsemane, e ele é o único que fala sobre a oração agonizante de Jesus com mais detalhes, e então muito provavelmente ele lá esteve, porque a ceia foi celebrada lá na sua casa, e Jesus sai dali com os discípulos cantando para o Monte das Oliveiras, e lá ele deixa os discípulos à parte, pega Pedro, Tiago e João e os leva mais adiante, deixa os 3 ali, e mais adiante ele vai orar. E aí Marcos, com detalhe, ele coloca essa oração de Jesus lá para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela noite, depois que chega lá Judas Iscariotes e os soldados e a turba para prenderem Jesus, há um jovem que estava nu e enrolado apenas no lençol, não é? E esse jovem, muito provavelmente, era João Marcos, que deixa o lençol e foge, tá certo? E aí a gente entende que pode ser João Marcos,
e que João Marcos esteve ali, né? Bom, eu queria dizer o seguinte, que esse homem que auxiliou aí grandes líderes, ele veio a falecer na Alexandria, lá no Egito, onde ele pastoreava uma igreja, e lá ele foi martirizado, certo? Bom, nós vamos então avançar um pouquinho aqui no nosso estudo, depois eu vou voltar nesta foto, mas eu vou aqui já adiantar mais um pouquinho também. Por quê? Porque nós temos aqui diante de nós o conteúdo basicamente do Evangelho de Marcos, correto? Muito bem. Então eu queria falar aqui um pouquinho sobre este Evangelho. Nós temos aqui o conteúdo, certo? Bom, nesse gráfico aqui, gente, o que a gente tem aqui? Nós temos o Evangelho de Marcos registrando o ministério de Jesus, lá começando lá no Jordão, né? Terminando lá na ressurreição, mas ele cobre um período, você pode ver, ó, que até do Jordão até o Monte Hermon, que foi no norte lá de Israel, né? Subindo aqui o Jordão para Galiléia, depois Jesus vai chegar lá na região de Cesareia de Filipe, e no Hermon, que já está até para fora de Israel. Bom, nesse trajeto aqui que o Evangelho de Marcos vai contar, ele vai se deter em 2 anos e meio. 2 anos e meio. É o ministério da Galiléia, correto? Ministério da Galiléia, certo? E aqui, depois, nós vamos falar o que aconteceu aqui e aqui. Aí Jesus, então, ele vai voltar para o sul. Ele vai na direção de Jerusalém. E aí, então, o Evangelho vai cobrir mais 6 meses, totalizando, então, o Evangelho de Marcos cobre um período de 3 anos do ministério de Jesus, começando, de acordo com João, no Jordão e concluindo lá na ressurreição, correto? Bom, mas eu queria falar qual foi a fonte do Evangelho de Marcos. Isso é importante para nós, sabe por quê? Porque eu disse há pouco que Marcos ele auxiliou Barnabé, Paulo e Pedro. Este último, e quando ele esteve em Roma, Pedro, né, pregando lá o Evangelho, Marcos, que era conhecedor da língua, do latim, ele interpretou as mensagens de Pedro, tá? E ao interpretar Pedro, a igreja lá em Roma pediu para Marcos, que conhecia a pregação de Pedro, porque Pedro ele foi o discípulo, né, o apóstolo de Jesus, quem esteve com Jesus, e muito provavelmente Pedro já estava velho, e eles queriam que as mensagens daquele que andou com Jesus fossem registradas, correto? E aí então Marcos foi conversar com Pedro e, de acordo com o registro da história, Pedro nem incentivou e nem proibiu Marcos de fazer esse registro. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o Evangelho de Marcos, que traz hoje o seu nome na nossa Bíblia, é nada mais, nada menos do que o Evangelho de Pedro. A gente pode assim dizer, porque são os registros do apóstolo Pedro. E aí a gente tem aqui o Pedro, o Marcos começando o seu Evangelho aqui no Jordão, porque foi aqui que Pedro conheceu Jesus, né? Então Pedro não nos fala daquilo que ele não conheceu, daquilo que ele não presenciou, daquilo que ele não foi testemunha ocular. Pedro, ele contou aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu. E Marcos, registrando, ele então começa exatamente aqui onde Pedro conheceu Jesus e passou a seguir a Jesus, tá certo? Então, que fique claro
que o Evangelho de Marcos são as anotações das pregações do apóstolo Pedro. Então eu termino esse primeiro vídeo falando do autor, falando do contexto histórico e falando aqui da fonte de Marcos, e aí sobre essa perspectiva, né, de que as informações do Evangelho de Marcos são as informações que Pedro deu. Aqui neste Evangelho você vai encontrar as fraquezas de Pedro, você não vai encontrar os pontos positivos de Pedro, como Mateus e Lucas, por exemplo, vai registrar, mas Pedro também ele quis que Jesus fosse o centro da sua pregação, não é? Então, nós sabemos onde foi escrito, lá em Roma, para os romanos, que eram pessoas não dadas como os gregos a pensar, a filosofia, mas a ação, não é? Por isso que o Evangelho de Marcos é um evangelho de ação. A palavra imediatamente acontece no Evangelho de Marcos numa proporção muito grande, porque toda hora ele está falando assim, imediatamente ele entrou no barco e partiu para o outro lado, imediatamente ele fez isso, saindo dali, indo para lá, você quase que nem consegue respirar, né? Por quê? Porque é um evangelho dinâmico, que não se detém tanto a sermões, a parábolas, a ensinamentos, mas mais a ação, porque essa era a característica também do apóstolo Pedro. E aqui nós vemos que foi um evangelho escrito em Roma, a fonte era o apóstolo Pedro, o autor era Marcos, que escreveu para um povo que gostava de ação para levá-los a Cristo. Amém? Então, a gente termina aqui esse nosso primeiro vídeo aula.